De volta com o Rede Família Esporte, em seu segundo bloco, eu tenho uma dica muito legal para você. Nandão, você gosta de se vestir bem? Sempre bom, né? Sempre bom, né? Principalmente as festas. Isso, para impactar um pouquinho Exatamente. as menininhas, né? As mulheres ficarem todas... Nossa! Né? E aí você consegue isso se vestindo na Garbo. Desde 1921, a Garbo é sinônimo de roupas masculinas com estilo, qualidade e cortes perfeitos. Hoje, a Garbo conta com mais de 45 lojas espalhadas em grande parte do Brasil. Apesar de ser uma marca com tanto tempo de existência, continua atual, pois desde a escolha das peças de cada coleção até os pontos de venda são pensados para transmitir exatamente o conceito de modernidade e qualidade. Em qualquer loja Garbo, a variedade de produtos é grande. Isso ajuda a vestir bem os estilos de homens, dos mais clássicos até os mais descolados. São gravatas, ternos, blazers, paletós, calças, camisas, calçados e também acessórios. Então você, um homem que quer se vestir elegantemente, ou você, homem que quer se vestir tradicionalmente ou casualmente, há uma opção interessante, é a Garbo. 2 endereços para você, no Shopping Iguatemi Campinas, no 3251-3901, ou no Campinas Shopping, no 3267-3935. Um grande abraço ao gerente Cláudio. Só procurar o gerente Cláudio, que ele vai te dar uma atenção especialíssima. A Garbo é a número 1 em moda masculina. Você que quer se vestir bem, essa é a dica do apresentador aqui para vocês, que se veste com roupas da Garbo. Eu sempre me vesti com Garbo. Tá chique, hein? É verdade. E tenho, assim, adoro a Garbo. Minhas roupas são inteiramente... Há 4 anos que eu venho fazendo Rede Família Esporte. Nós tivemos uma parceria com a Garbo e eu, desde aquele momento, eu só visto roupas Garbo. A qualidade é inquestionável. Sinônimo de elegância. Sinônimo de elegância, número 1 em moda masculina. Para todas as ocasiões, não é só para aquele momento chique. Para todas as ocasiões você tem a Garbo. O meia do Chelsea, Oscar, é o cara do quadro Essa é a Nossa Seleção de Hoje. Conheça um pouco da história desse garoto que começou no São Paulo, mas depois foi para o Internacional de Porto Alegre e ganhou o mundo agora vestindo a camisa do Chelsea. O quadro Essa é a Nossa Seleção de Hoje fala de quem fala pouco, muito pouco, pois é tímido, mas joga e muita bola. Titular da seleção brasileira, Oscar nunca foi comunicativo, pelo menos não com a boca. Com os pés descalços, ele se comunicou cedo com o talento na quadra de cimento em Santa Bárbara do Oeste, interior paulista. Os amigos até o cobravam para falar mais, mas Oscar preferia ser mais reservado. Em 2004, aos 13 anos, Oscar chega às categorias de base do São Paulo, já se destacando no infantil. A ascensão do atleta na vida foi meteórica. Talvez tenha ido até além do que seu falecido pai sonhava. Certamente, ele teria se emocionado ao ver o filho ser elogiado por Pelé. O rei do futebol o considera um jogador versátil, com potencial para ser um grande ídolo. Em 2008, Oscar é integrado ao elenco profissional do São Paulo por Muricy Ramalho, fazendo parte do elenco campeão brasileiro daquele ano. Em 2009, ganhou espaço no plantel tricolor, com Ricardo Gomes. Mas, jogando menos do que esperava, entra com ação na justiça para ter o direito de atuar por outra equipe. Em 2010, deixa o São Paulo, que não recebeu nada, e passa a defender o Inter de Porto Alegre. No ano seguinte, teve muito destaque nas conquistas do Campeonato Gaúcho e da Recopa. Com isso, chega à seleção brasileira. Em 2012, a Justiça deu ganho de causa ao São Paulo e recebeu 15 milhões de reais por Oscar, dando fim à briga judicial. O meia se firmou na seleção principal, sendo titular na campanha olímpica que resultou na medalha de prata em 2012 em Londres. Ainda no ano passado, o Chelsea, clube inglês, o contratou por 80 milhões de reais. E já tendo ajudado a seleção com gol e passes precisos nesta Copa das Confederações, o personagem do Essa é a Nossa Seleção de Hoje continua sendo tímido, somente para falar. Ainda bem.
Nandão, e Oscar, o cara de hoje, um jovem bom que... jogador. Interessante, né? No Chelsea, um jogador fundamental. Desde quando chegou no seu primeiro jogo no Chelsea, vem sendo fundamental para o time inglês. Só que na seleção brasileira, não sei se pelo jeito que joga na seleção brasileira, mas não vem sendo o cara da seleção. Isso acontece com vários jogadores, né? Que na seleção acabam não demonstrando aquele mesmo futebol que demonstram em seus clubes. Mas ele foi uma referência no futebol brasileiro em virtude daquele problema com o São Paulo, né? Verdade. Daquela briga que acabou ganhando na justiça, o que abre aí precedentes e acabou aí saindo do São Paulo. Mas depois o São Paulo ganhou, né? Mas ele foi um dos pioneiros, né? Conseguiu na justiça. E parabéns a Santa Bárbara, né? Mais um, né? Já tem Diego Tardelli, que é de lá, Cielo, o Oscar. Eu achava que eu tinha certeza que o Oscar era de Americana. E é de nossa vizinha Santa Bárbara do Oeste. Que é do lado, né? Que é do lado, né? Exatamente. Mas é um grande jogador, mas que na seleção precisa deslanchar ainda, como alguns outros na seleção brasileira que não jogam o mesmo quando jogam em seus clubes. É verdade. Vamos falar um pouquinho do nosso futebol caseiro, né? O primeiro bloco, geralmente a gente reserva para falar de seleção brasileira e também das seleções que estão envolvidas na Copa das Confederações. E no segundo bloco, em diante, a gente reserva para falar um pouquinho desse nosso mercado interno, do que acontece com os nossos clubes, né? E vamos falar agora do Corinthians. O Corinthians que está fazendo essa intertemporada na sua casa. Depois que construiu o seu CT na Barra Funda, o Corinthians está realizando um período de intertemporada em seu CT. Bom para o Corinthians isso, Nandão? É excelente, né? Você ter o seu lugar, o seu espaço lá, realmente é muito bem estruturado o CT do Corinthians. E o Corinthians deve tudo isso ao Ronaldo. Né? Essa questão do CT, da estrutura que o Corinthians tem hoje. E economiza, né? Porque fica muito caro, às vezes, você levar um time, se você não fizer nenhuma parceria, né? Levar um time para outra cidade, algum outro local, fica caríssimo, realmente, uma intertemporada. E o Corinthians decidiu aí, na economia, sendo que lá já tem estrutura, decidiu ficar em casa mesmo. E é bom, porque as condições que tem dentro no CT do Corinthians faz com que o Corinthians não precise mais gastar dinheiro com essas intertemporadas e até pré-temporada em spas ou em locais fora de São Paulo. Fica muito caro. O Corinthians construiu nesse novo CT, construiu até um hotel lá dentro. Um hotel de primeiro mundo, e eu tenho certeza que logo nós estaremos mostrando e fazendo a matéria para mostrar um pouquinho mais desse novo CT do Corinthians, né? Inclusive o Sheik teve problemas com sua macaquinha Cuta. Você acreditou? Mas tudo bem, né? Mas teve problema, justificou e... a proposta do Vasco. Treinando. Que Vasco? Você acha que o Sheik, cara... Não, eu concordo com você. Você acha que o Sheik ele quer vai largar receber o Corinthians para não receber no Vasco da Gama? Nandão, pelo amor de Deus também, né, Nandô? Você acreditou não na devia nem macaquinha, cogitar né? isso aí, velho. Você acreditou na macaquinha É também. muito mais fácil ficar brincando com a macaquinha em casa do que ir jogar no Vasco, Vasco, cara. no Para Vasco, com isso. Eu preferia ficar brincando com a macaca em casa, cara. Brincadeira. Outra informação do Corinthians, né? O Timão conseguiu nesta quinta-feira a liberação para seus torcedores que assistam em loco ao jogo de ida da Recopa Sul-Americana no dia 3 de julho contra o São Paulo no estádio do Morumbi. Os alvinegros estavam proibidos devido a uma punição da Conmebol, instituição que foi instituída após a morte do torcedor boliviano Kevin Espada, atingido por um sinalizador. Inicialmente, o Corinthians havia perdido o direito de receber torcedores, inclusive nos jogos como mandante. A vitória por 2-0 sobre o Milionários da Colômbia foi realizada com portões fechados no Pacaembu. O departamento jurídico do clube entrou com um recurso e a punição passou a se restringir às partidas fora de casa por um período de 18 meses. Como o recurso ainda não foi julgado, o Timão pediu que o jogo da Recopa fosse retirado do processo e a Conmebol atendeu ao apelo. Por conta da decisão da entidade sul-americana, os corintianos não puderam assistir aos jogos contra os Milionários, Tijuana e Boca Juniors, todos pela Libertadores. Alguns torcedores chegaram a burlar o veto e compareceram às partidas realizadas em Bogotá, Tijuana e Buenos Aires, respectivamente. Por não se tratar de uma alçada de responsabilidade do clube, a quebra de protocolo em nada mudou a situação junto à Conmebol. Que bom que essa entidade idiota, né? Que eu chamo de entidade idiota, liberou os corintianos, porque nada foi provado contra eles
e por que punir todos os torcedores corintianos, né? Não havia por que manter uma punição dessa de 18 meses. Né? Quando deram aquela punição, que deu aquele problema, que o Corinthians jogou com os portões fechados, já foi uma idiotice, né? Eu não posso pagar por um crime que eu não cometi. Sem dúvida nenhuma. Não fui eu, tem que pegar quem foi, quem fez. Esse sim, esse merece a punição cabível, da mais pesada possível. Agora, punir todo mundo que estava lá, bobagem, ainda bem que reverteram isso daí. E agora a torcida do Corinthians pode estar no Morumbi no próximo dia 3. É uma entidade que para mim não é séria, nunca foi séria e nunca vai ser séria. Por mais que tente mudar algumas situações, né? Dirigida por corruptos. Sem dúvida nenhuma. Uma entidade que jamais vai ser séria. Uma entidade para mim que até hoje, em relação a cartões amarelos, cobrava dinheiro dos clubes em troca de punição. E somente agora, esse ano só, que colocaram a punição, mas continua com o dinheiro. Quer dizer, o dinheiro para eles é muito mais importante do que a própria violência na punição do cartão amarelo. Para mim não é séria e jamais será. Jamais será séria. O que é para punir não pune, né? Porque é uma vergonha em certos locais. O cara vai cobrar um escanteio, a polícia tem que ficar com... Quer dizer, o Corinthians foi punido. Agora, clubes que recebem os seus adversários e precisa o policial ficar com escudo para que o adversário cobre escanteio, lateral e outras situações, e você vai chamar isso de entidade séria, para mim nunca foi e nunca será. Vamos falar agora do São Paulo. A diretoria garante permanência de Luiz Fabiano no São Paulo. Tá virando novela isso aqui também. A novela envolvendo o futuro de Luiz Fabiano chegou ao fim. Pelo menos é o que garante a diretoria de São Paulo. O jogador se reuniu na última segunda-feira com o presidente Juvenal Juvencio e o diretor de futebol Adalberto Batista para discutir sua trajetória no clube. No entanto, ambas as partes resolveram colocar panos quentes nas recentes polêmicas. Em paz com o Fabuloso, a diretoria do Tricolor optou por rejeitar as ofertas do Olympiacos da Grécia e do Galatasaray da Turquia. No entanto, também ficou definido que o atacante seguirá no Morumbi até o final do seu contrato em 2015. O vice-presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, confirmou a reunião e se mostrou empolgado com a permanência do atacante. Agora, voltou atrás porque não tem competência para fazer de outra forma. Isso que eu entendo, essa atual administração de São Paulo, que o torcedor tem que lutar contra a saída desses que lá estão, porque são incompetentes ao extremo. Deve ter passado o efeito do uísque do Juvenal, né? Porque aquele dia ele falou bobagem, embora não mude a minha opinião. O Luiz Fabiano tem que colocar a cabeça no lugar, porque ele sabe jogar bola. Para mim, se ele só ficasse com o objetivo de jogar futebol, ele deveria estar na seleção brasileira. Para mim, ele é melhor que o Fred. Agora, ele precisa pôr a cabeça no lugar, né? Precisa largar a mão de ser moleque. Já passou a época de ser moleque, o Luiz Fabiano. E seria um prejuízo enorme pro São Paulo, porque o cara joga bola, pô. Agora fala muita bobagem, fala bobagem daqui e bobagem de lá. Acho que agora passou o efeito do uísque do Juvenal e agora resolveram fazer as pazes. Sorte do São Paulo. É verdade. Falando um pouco também do Santos, né? Sem opções no mercado, o Santos prioriza reforços a novo técnico. A comissão de gestão do Santos se reuniu na última quarta-feira para saber que rumo tomar após desistir do técnico Marcelo Bielsa. A preferência por estrangeiros existe, mas a dificuldade em contratá-los já começa a fazer com que os dirigentes cogitem manter Claudinei Oliveira no cargo. O presidente, o preferido do Santos, Gerardo Martino, do News Old Boys. Ocorre que o clube ainda está na disputa da Taça Libertadores de América. Enfrenta o Atlético Mineiro pelas semifinais no dia 3 e no dia 10 de julho. Se o New Old Boys avançar, o Peixe só poderá contar com o argentino após o dia 25 de julho. Com isso, perderia o período de pausa no Campeonato Brasileiro para montar um time mais competitivo do que os que jogou até as primeiras rodadas. O Santos busca ao menos 2 ou 3 jogadores mais experientes para mesclar com a garotada, que começou a mostrar serviço sob o comando do Claudinei. Você concorda com essa diretoria do Santos, que quer trazer porque quer um treinador argentino? Não, aqui tem bons treinadores. Vai atrás do Dorival Júnior, já conhece o clube, Neymar não está mais lá, né? Vai atrás do Dorival Júnior, um baita de um treinador, viu? E parece que o Santos está perdidinho, né? Sem rumo, né? Sem rumo. Parece que a impressão que está sem rumo, e quando você está sem rumo, desesperado, você pode botar os pés pelas mãos, né? Esse negócio de contratar o Bielsa e não sei o que lá, só favoreceu quem? O treinador. Só o treinador que ficou mais valorizado.
E para o Santos realmente nada. Me parece que está meio perdido o Santos, mas que tem que mudar, tem, até porque o time é bem fraco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Dinheiro dizem que tem lá, né? Se não, para mim sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Mas Gato comeu? Gato comeu, mas estão dizendo que o Santos sim recebeu dinheiro, recebeu os euros, então corre atrás porque já está chegando a hora de voltar ao campeonato. É verdade. O mercado da bola está agitado pela Europa e no velho continente as cifras são maiores do que as daqui. Acompanhe as novidades. Notícias do mercado da bola internacional. O meia Obi Mikel, estrela da seleção da Nigéria, pretende deixar o Chelsea, onde está desde 2006. O jogador confirmou que recebeu uma proposta do Galatasaray e, aconselhado por Drogba, está animado em jogar pelo clube turco. O meia-atacante brasileiro Rafael trocou o Schalke pelo Borussia Mönchengladbach. Negociado em definitivo, o jogador será apresentado na próxima segunda-feira após realizar os exames médicos e vai assinar pelos próximos 4 anos. O treinador Ernesto Valverde foi anunciado como novo treinador do Athletic Bilbao nesta quinta-feira. O técnico de 49 anos chega com a missão de substituir o argentino Marcelo Bielsa, que deixou a equipe ao final da última temporada. O tempo de contrato não foi divulgado. Grande nome da conquista da Fúria na Eurocopa Sub-21, o meia Thiago Alcântara está perto do Manchester United, informou nesta quinta-feira o jornal catalão Mundo Deportivo. O jogador, naturalizado espanhol, e seu pai, Mazinho, já estariam em conversa com o clube inglês para negociar a possível transferência. E o lateral esquerdo francês, Abidal, está de malas prontas para o Monaco. Ele não seguirá no Barcelona na próxima temporada e, a partir do final do mês, ficará com caminho livre para se juntar a Falcão Garcia e companhia no Principado francês. Tá aí, então, o mercado da bola. O que é esse ninho na sua mão aí, Nando? Ah, é aqueles 25, seus, Aqui, você ó. conseguiu? Você conseguiu fazer igual, transformou? Missão dada, missão cumprida. O senhor transformou os 25 centavos em 25 em reais. 25 reais. Muito obrigado. Foi duro pegar no moleque lá, mas Muito peguei. obrigado, o senhor fez isso, muito obrigado. Devolve. Não, Não, devolve. esse é meu Tudo já. armação isso aqui. Aqui. Devolve. Eu quebrei o cofrinho do moleque lá. Tira a mão Devolve, daqui. que ele vai Tira a ficar mão daqui. chorando. Vamos falar agora de NBA, que é o que o senhor gosta bastante. O senhor assistiu a final da NBA, o sétimo jogo? Não, mas eu Não? sei o resultado. Playoffs finais vibrantes em Miami. Os donos da casa, o Miami Heat, recebeu toda a energia positiva dos torcedores locais para enfrentar a série de melhor de 7 na última terça-feira. E na noite de ontem, na finalíssima, vitória sobre o San Antonio Spurs, sobre 95-88, com um show de mais uma vez o MVP, ala LeBron James. Acompanhe. O Miami Heat sagrou-se campeão da Liga Profissional de Basquete Norte-Americana, a NBA, ao vencer, na noite de ontem, o San Antonio Spurs, por 95-88, no 7º e último jogo da final da temporada 2012-2013. LeBron James comandou a equipe de Miami, anotando 37 pontos e sendo eleito o melhor da final. Este foi o terceiro título conquistado pela equipe da Flórida, após reverter em desvantagem na série melhor de 7, quando estavam perdendo por 3-2. O fator casa foi essencial ao Heat, que jogando no American Airlines Arena, empatou a série ao vencer o jogo 6, conquistando o título com mais uma vitória em casa e vibrando com os torcedores locais. Parabéns, Miami Heat! Gostou da final? Merecido o Miami campeão? Merecido. Bicampeão, né? Foi bicampeão, mereceu a judiação do Thiago, né? Por ele ser o primeiro brasileiro a ser campeão da NBA e acabou aí ficando com o vice-campeonato. Mas que baita organização, sabe? Um jogo visto pelo mundo inteiro e olha, 7 jogos. Aprendeu o NBB, que são 7 jogos e não um só, para satisfazer a rede de televisão? Olha a dimensão que deu esses jogos, e todos jogos equilibrados. E foi muito merecido. Esse cara joga demais, né? O LeBron joga demais.
Ah, é fantástico, né? E o título da NBA conquistado pelo Miami Heat na noite de ontem, inspirado pelas mãos calibradas de LeBron James, foi comemorada por futebolistas que estão na Copa das Confederações. Vamos ver qual foi a repercussão que teve essa vitória, esse título do Miami Heat. Nem bem a partida terminou e Neymar já estava nas redes sociais para comemorar o título do Miami Heat na final da NBA. O grande ídolo do futebol brasileiro na atualidade também tem ídolo. LeBron James, cestinha da finalíssima, sendo considerado o melhor jogador da partida. Em Salvador, no hotel em que a seleção brasileira está concentrada, Neymar publicou: fã demais desse cara, monstro LeBron James. E quem também torceu do Rio de Janeiro pelo Miami Heat foi o Cesc Fábregas, jogador da seleção espanhola, que postou nas redes sociais foto com boné do Miami Heat. A repercussão normal e merecida para um time que realmente vem dando o que falar na principal liga de basquete do mundo. Falando ainda de basquete, né, o Flamengo, atual campeão da Liga NBB, se mexeu rapidamente para repor as peças que deixou no elenco, né? Como o pivô Caio, que foi para o São José, o Mengo acertou as bases salariais com o armador argentino Nicolás Laprovitola. Gosta dele? Acha que é um bom ala, não? Nossa, olha, o Caio foi uma boa contratação. Agora o... Defendi o Lanús, né? Acompanhei no Sul-Americano, é bom jogador, viu? Eu não acompanhei, não. Vindo da escola argentina de basquete, que é muito que essa boa. Escola é boa, hein? Essa, vou falar pra você. Essa é campeã. Essa dá de 10-0 no nosso basquete. Então, eu acho que deve Pelo menos um esporte tem que ser melhor que nós, né? Melhor que nós. Pelo menos um, hein? Pelo menos um. O Tevez balançando a cabeça, assim, e no rugby também eles vão bem, né? No rugby também é verdade. Então, 2, então. Exatamente. Agora, a escola de basquete da Argentina é muito boa, né? Então, acho que deve ter sido uma boa contratação. Agora, o Caio foi sim. Caio é um bom jogador. Bom jogador. Agora, eu temo a reposição do Caio. Eu temo um inchaço da NBB, né? Mas não vai ser importante esse inchaço? Até para que possa regionalizar um pouco essa NBB? Se fizer como os americanos, que lá tem Conferência Oeste e Conferência Leste. A intenção é essa mesmo. Se for essa, beleza. Se for assim, beleza. Nós temos informações que o Corinthians pode estar colocando um time. O Corinthians deve estar colocando um time na NBB. Fluminense, que ganhou a Copa Brasil Sudeste e acabou não vencendo. Quem vencesse a Copa Brasil Sudeste iria para a NBB. E também pediu uma vaga. Rio Claro tem uma reunião semana que vem para discutir aí se entra ou não na NBB. Se for regionalizado, beleza. Então vamos ver como que vai ser essa situação aí. Agora, porque se inchar demais fica complicado. Eu acho justo, né? Se entrarem aí 4, 5 ou 6 times, dá para se pensar em alguma coisa um pouco mais regionalizados, dividindo em setores, mais difundidos. Eu acharia mais interessante, eu acharia legal isso daí. Fugiria todos do Flamengo, com certeza. Com certeza. Todo mundo fugiria do Flamengo aqui. Tem alguns times, o Flamengo, Uberlândia, Brasília, são times complicadíssimos. Em compensação, pegaríamos Franca, né? Franca, São José, Pinheiros. O próprio Limeira, que tem um time bom, né? Justamente. O basquete já foi o segundo esporte brasileiro, hoje não é mais, né? Hoje já foi ultrapassado em virtude da mentalidade dos dirigentes do basquete. O basquete, há muitos anos atrás, era o segundo esporte brasileiro sendo bicampeão mundial. Hoje não é mais, eles estão tentando voltar aí com o basquete e tem a projeção. É verdade. Vamos a mais uma parada no Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com mais um bloco do Rede Família Esporte. Até mais.